Olá, internautas e frequentadores aqui da página do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. É com grande alegria que nós estamos de volta aqui e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o Evangelho no Lar, né? Antes de iniciarmos a exposição, nós vamos realizar uma prece para podermos nos harmonizarmos, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, transmitindo a mensagem que vem do alto, e com muita responsabilidade nós rogamos a Deus para que essa mensagem possa ser útil, possa iluminar os caminhos de todos nós que participamos, né, dessa mensagem, desse conteúdo, e que nós possamos, em aproveitando também esse conteúdo, irradiar também as boas energias para os nossos irmãos, para o próximo. Deus nos guarde e nos proteja, e que assim seja. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, que é um tema de suma importância, né? Para que nós possamos comungar com Jesus, né? Momentos importantes de ensinamentos que o Evangelho nos traz, né? São oportunidades que nós temos de, além da oração, mas também praticamos a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento, né, que é muito importante. Então, nós temos aí uma imagem, né, aqui na tela, uma imagem de uma casinha, né, numa paisagem muito bonita, um riachozinho, né, as árvores, as estrelas, né, e de dentro da casa sai uma luz, né, podemos perceber isso. Então, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso no decorrer da exposição, né? O culto cristão no lar. A obra de Neio Lúcio, psicografada por Chico Xavier, Jesus no Lar, traz no seu primeiro capítulo uma passagem em que Jesus, na casa de Simão Pedro, ele indaga sobre as qualidades dos produtos e trabalhos que oferecemos à sociedade. Então, Jesus pergunta para Simão, né, por exemplo, sobre o pescado, né? Que tipo de pescado ele oferece, né, para levar ao comércio, por exemplo. Então, Simão respondeu que é o melhor pescado, né? Ele faz a escolha dos melhores peixes e leva para o mercado público de peixe. Também, outras ocasiões, outras perguntas de Jesus, Simão Pedro sempre responde dizendo que nós devemos oferecer o que há de melhor, né? Em seguida, ele traça um paralelo entre as respostas de Simão e a qualidade da vida no lar, que é o celeiro, a nascente da sociedade. Então, o que nós estamos trabalhando em nossa casa, né? Os nossos familiares, os nossos descendentes, os filhos, por exemplo, né? O que nós estamos oferecendo para o mundo? A qualidade do ensinamento que a gente transmite aos nossos descendentes. Esse é o objetivo, né? Então, a gente tem que oferecer o melhor para a sociedade, para que a sociedade seja melhor. Então, nós também temos que fazer da nossa parte o que há de melhor. E sobre a mesa, onde recebia de Deus o pão de cada dia como alimento, sobre a mesa de Simão, Jesus destendeu as Escrituras Sagradas e deu início ao primeiro culto do Evangelho no lar. Então, ele explicou que o lar, né, é o local onde nós nos preparamos para a sociedade. E esse preparo Jesus considerou muito importante que nós estejamos em comunhão com Deus, né? Então, por isso que ele ofereceu, que ele realizou o Evangelho no lar, para que nós tivéssemos essa conexão com o alto, né? E pudéssemos alicerçar a nossa estrutura moral, a estrutura moral da família. Então, vamos contextualizar um pouquinho mais sobre a questão da prece, né? É importante que, nós vamos falar de Evangelho no Lar, a gente conheça também sobre a prece. No conhecimento popular, a prece são palavras que se dirigem a Deus ou a diferentes divindades, agradecendo algo ou solicitando ajuda. É oração, é reza, né? Então, esse é o conhecimento popular. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, temos lá o capítulo 2, a lei de adoração. E aí o senhor Kardec pergunta, na questão 659, qual o caráter geral da prece? E a resposta que os espíritos deram foi, a prece é um ato de adoração.
Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Emmanuel nos ensina que a prece é o traço de luz que une as almas que se amam, onde quer que encontrem. Está lá no livro Cartas do Coração. A prece é o hino dos corações, no livro Cartas de uma Morta, né? Que é a mãe de Chico Xavier, que editou essa obra. A prece deve ser cultivada não para que se revoguem as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da vontade superior. Na prece, temos sempre que cuidar, porque às vezes a gente pede, digamos, algo milagroso, né? Mas nem sempre a cura de uma doença pode vir naquele momento em que a gente tanto clama. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Ali fala, ó, o Emmanuel explica, que nós podemos, através da prece, podemos pedir coragem, paciência, e que isso inunde o nosso coração de fortaleza nessas lutas ásperas, né? Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Nosso livro, também todos psicografia de Chico Xavier. Qualidades da prece. O essencial não é orar muito, mas orar bem. A oração, acima de tudo, é sentimento, conforme já vimos anteriormente, né? Devendo ser feita sem afetação ou exibicionismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, nós temos a seguinte colocação. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Essa é uma fala de Kardec nesse texto, né? Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu, que é uma parábola que Jesus também cita, né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Orai, enfim, né? Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, é um sentido inverso, né? A gente não tem, em momento algum, perder algum tempo, ou seja, usar o nosso tempo, digamos assim, melhor falando, para nos exaltarmos, né? Muito pelo contrário, nós temos defeitos. E a questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos explica que nós, para realizarmos o autoconhecimento, ele fala, né, que nós devemos analisar o que a gente está fazendo de errado e tentar corrigir. Então, esse é o objetivo maior em aproveitando esses ensinamentos até que o Kardec aqui colocou para nós, né? Questão 658. Agrada a Deus a prece? Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Em resposta, a espiritualidade nos diz que a prece é sempre agradável a Deus, sempre. Então, toda prece é ouvida por Deus. Quando ditada pelo coração, mais ainda, né? Pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, são conselhos, são recomendações muito importantes para que a gente possa nortear a nossa prece
nortear também tudo aquilo que a gente faz no momento em que a gente está realizando o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar não é uma fórmula milagrosa também, né? Ele é um meio pelo qual nós podemos realizar, né, a nossa reforma íntima, e com esse aprendizado nós podemos nos melhorar. Em assimilando ali os ensinamentos do Evangelho, nós passamos a ter uma resignação muito maior. Passamos a enxergar as dificuldades com outros olhos, sem reclamar, né? Sem reclamar muito. A gente passa a diminuir as reclamações, os desgostos pela vida e assim por diante, né? Seria impossível falar todos os benefícios aqui num curto espaço de tempo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece, nós temos 2 capítulos muito bem dedicados a esse ponto, né? O Pedi e Obtereis, que é o capítulo 27, e também temos lá uma coletânea de preces espíritas que nos dá um impulso inicial. Porque como está escrito aqui na fala de Kardec, é sempre importante que a prece saia do nosso coração, né? Mas ali nós temos uma noção, um primeiro aprendizado, como uma criança, né, que anda de bicicleta, tem as rodinhas de apoio, um apoio, para que depois a gente possa, né, de coração, com a nossa própria fala, com os nossos próprios sentimentos, a gente possa produzir a nossa prece. Pois bem, então, já que nós falamos da prece, basta pedir qualquer coisa e obteremos, porque Jesus disse, pedi e obtereis, né? Vamos entender melhor isso, para que a gente também entenda melhor como fazer o Evangelho, né? Todo esse preparativo é justamente nesse sentido, de nos aparelharmos melhor para chegarmos no Evangelho no Lar, um pouquinho mais preparados, com uma lucidez também acerca desse ponto, né? Então, desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, isso fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede, ou seja, se não concede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela, ou seja, Deus, né, sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses, né? Às vezes uma criança de 12, 14 anos quer dirigir um carro, por exemplo, em via pública. Então, aquele não do pai, aquela negativa, ela tem um fundamento muito lógico. A criança pode até achar que isso é bobagem, mas quem tem mais consciência, e Deus é a nossa consciência suprema, né? É a sabedoria suprema. Então, se aquilo que a gente tanto pede na oração não é concedido, não culpemos, minha mãe falava antigamente, um termo chamava assim, blasfêmia. Não blasfeme com Deus, né? Porque ele sabe o que é melhor. Se por acaso uma cura de uma doença, por exemplo, um emprego que a gente tanto esperava, às vezes a gente quer tanto um trabalho, por exemplo, e faz uma oração pedindo a Deus que ajude nesse sentido, mas não é aquele emprego que a gente está querendo, aquela empresa, por exemplo. Pode ser que aquela demora ali, aquele tempo que a gente fica esperando é para que outra coisa bem melhor surja em nosso caminho, né? Então, em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. É o que se diz também do remédio amargo, né? O remédio pode ser amargo, pode ser intragável, digamos assim. Porém, ele tem um objetivo lá na frente que a gente vai entender que ele vai curar aquele problema que nós estamos tratando, né? Então, esse trecho foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7. Pois bem, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Vejamos de que maneira Deus pode nos ajudar, né, diante de todo e qualquer problema. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe
dessa forma, o mérito da ação. Então, nós não podemos também utilizarmos dos recursos, né, da providência divina, dos nossos anjos de guarda, para que eles façam tudo por nós. Nós precisamos, por exemplo, uma doença que pode ser tratada precocemente, é preciso que nós tenhamos atenção, né, com o tratamento médico, né, a prevenção através de exames, a consulta periódica, né? Então, nós podemos e temos à nossa disposição, né, uma medicina bem mais avançada do que na época de Kardec, por exemplo, para que nós possamos, né, e temos outros recursos públicos também, para que a gente possa manter a nossa saúde em dia, ou pelo menos tratar bem da saúde, mesmo se há algum tipo de enfermidade. Mas isso requer uma providência da própria pessoa, porque se deixar que a gente, né, adoeça e pede para Deus que ele cure essa doença, aí nós, tendo à disposição os recursos que Deus nos oferece através da ciência, da tecnologia, da medicina, nós não aproveitamos e, né, o nosso desleixo não pode ser usado em nosso benefício. Ele, ou seja, Deus, assiste os que ajudam a si mesmos. Viu só? De conformidade com esta máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nessa questão da saúde, nós podemos nos ajudar muito, né? É claro que o céu já está nos ajudando, trazendo recursos cada vez mais avançados em prol da nossa saúde. No caso, no ponto da saúde. Ele não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, milagroso, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Né? Estamos lendo esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, 1 e seguintes. Também no 27, item 7, temos essa passagem. Agora, tendo essa questão da prece mais ou menos dirimida, digamos assim, né? O que a gente faz com a prece? Como é que a gente lida com a prece, né? Qual é o fundamento, a função da prece? E é claro que teríamos muito mais a explicar, porém, esse resumo já ajuda nós a entendermos o Evangelho no lar. E nós extraímos o ensinamento de hoje através da obra SOS Família, ditada pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Franco. E esse livro, temos ali várias instruções sobre o Evangelho no lar que são muito oportunas. No capítulo Jesus Contigo, diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Isso exige, até tem um númerozinho 1 ali, bem pequenininho, e uma explicação logo abaixo. Veja, dedique uma das 7 noites. Então, nós temos que ter assiduidade, pontualidade, seriedade e compromisso. Então, uma das 7 noites, nós temos que deixar reservada. Podemos deixar reservada, né? Para o Evangelho no lar. Então, se é toda terça-feira, eu faço aqui, toda terça-feira, hoje, terça-feira, né? Eu faço, então, às 10h30 da noite. Na próxima terça-feira, eu também estarei lá às 10h30 da noite. 10h30, não é 10h31, nem 10h29. Eu fico ali observando, né, o momento certo. Já nesse momento que eu estou observando, eu também já estou ali, aqui em casa, né, estamos já concentrados, já separamos a água e assim por diante. Então, é sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então, toda terça-feira, eu faço toda terça-feira, 10h30 da noite, eu estou ali fazendo o Evangelho no lar aqui em casa. Recomenda-se ainda, prepara a mesa, coloca água pura, pode ser uma jarra de água, no final a gente vai passar mais uma vez o resumo, né? Abre o Evangelho e distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora, porque Jesus virá em visita, né? Jesus ainda nos disse, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou em meio deles. Lembrando que, às vezes, a família não é espírita, né? A nossa família não é espírita.
ou os nossos parentes, os nossos filhos, por exemplo, não querem fazer o evangelho no lar. Às vezes você pode estar em meio à família, né? Mas ninguém quer fazer o evangelho no lar contigo. Você não deve obrigá-los, né, a fazer o evangelho no lar contigo. Você pode ir para o seu quarto, no dia e hora marcada, e fazer o evangelho. Não tem problema nenhum, né? Você nunca vai estar sozinho. Estará no mínimo com seu anjo de guarda, né? Certamente pode estar com alguns irmãos familiares, né, que já desencarnaram, lembrando que o culto do evangelho no lar não pode haver evocação, né? Não é um ato mediúnico, digamos assim, né? Não se pode fazer isso, não é o momento para isso. Existe momento para cada circunstância, para cada situação. O evangelho no lar é somente para a prece, o conhecimento, a aquisição do conhecimento e a reforma íntima, né? Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Ou seja, a presença de espíritos superiores que vão te acompanhar, vão nos acompanhar na realização do evangelho, afasta a presença dos inferiores. Isso não significa dizer também, essa frase está lá na introdução do Livro dos Espíritos, isso não quer dizer que os nossos irmãos, esses espíritos inferiores, tenham que ser excomungados, tratados como bichos, animais. Não é assim, né? São irmãos, filhos de Deus também. Oremos por eles também, né? Quando a família ora, Jesus se demora em casa, porque é um convite que a gente está fazendo para que Jesus adentre na nossa casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos, né? A saúde não só física, mas principalmente a saúde emocional, né? Esse encontro com Jesus é um encontro de vida, um encontro de paz, um encontro energético, né? Para que possa nos ajudar a seguir os nossos passos, enfrentando as nossas dificuldades, né? Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Então, a gente precisa ir ao encontro de Deus e de Jesus, da espiritualidade superior, nós precisamos ir ao encontro. Então, por isso que Jesus propõe o evangelho no lar. Veja, Deus não vai obrigar-nos, nem violentar o nosso livre-arbítrio para nos ajudar, oferecer uma ajuda ou coisa do gênero. Nós é quem temos que procurar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Essa é uma iniciativa que tem que partir de nós, senão não teríamos o mérito né? O mérito das nossas realizações, daquilo tudo que nós queremos que aconteça de bom para nós. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Olha só que oportunidade, né? Por isso que nós não devemos tratar espíritos inferiores como seres abomináveis. Não é isso. Também não devemos estar, digamos assim, Jesus não era conivente com o erro, né? Nós não temos a obrigação também de sermos coniventes, mas devemos respeitar, acima de tudo, nos afastar das más influências e orar para que Deus ilumine esses irmãos que possam estar em dificuldade, né? Quando a família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. E mais, se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão, em família, ou em casa, sozinho também, todo o edifício, num prédio de apartamentos, todo o edifício se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, por isso que a espiritualidade, através, por exemplo, de obras como do André Luiz, né, psicografado do Chico Xavier, Nosso Lar, Os Mensageiros, né, Missionários da Luz, de André Luiz. E assim, são 13 obras dessa série, A Vida no Mundo Espiritual. Nessas obras, ele comenta isso aqui, ó. Ele viu, né, uma casinha muito simples, irradiando uma energia, uma luz, quando estavam em oração, realizando o evangelho no lar, né? Então, na proposição passada aqui, ó, nesse slide anterior, quando a família ora em casa ou no edifício de apartamentos, a luz que é irradiada do ato da realização do evangelho ilumina, ou seja, ela atinge, ela abrange também outras residências, né? Veja que coisa maravilhosa isso, que a gente pode contribuir, né,
com o bem da própria humanidade, através do evangelho no lar. O culto doméstico vai elucidar, vai ilustrar, aliás, aquilo que nós acabamos de dizer a respeito da oração, quando ela acontece dentro de casa, através do evangelho no lar, né? E o André Luiz, ele viu isso na obra Os Mensageiros. O filme não vai trazer, né? Nós temos agora o filme Os Mensageiros, uma obra primorosa, maravilhosa, traz com profundidade a mensagem que a gente realmente gostaria de ver. Tem outras também, mas nessa obra Os Mensageiros, André Luiz fala o seguinte: ele viu como é essa energia de dentro da residência de quem fazia o Evangelho no Lar. Diz ele o seguinte: nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha, estava tricotando ela, convidou os filhinhos, 2 filhas e um filho, para o culto doméstico. Então, ele explica como é que funciona, né, na visão de quem está no plano espiritual. Olha que coisa interessante. Vamos ver os bastidores do Evangelho sob a ótica de quem está no plano espiritual. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Olha lá a casinha. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, o André via que Isidoro, um outro espírito, estava no plano espiritual, intervinha na oração, ajudando a localizar o assunto da noite. Olha que impressionante. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra, ou seja, a mão direita, sobre a fronte da generosa viúva. Terminando o culto familiar, a essa altura, no esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insoptável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto, aquele lá, o personagem do livro, né? Do filme, também do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ele nos tranquilizou. Ele disse: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração, prece genuína da pessoa, constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então, eu fiz questão de trazer esse ponto de vista, né, do plano espiritual, para ilustrar aqui a nossa apresentação, porque é muito importante que a gente, quando tem possibilidade, quando lê também as obras espíritas, a gente possa compartilhar isso, né? Porém, voltando àquilo que nós falávamos antes, não é, repetindo, momento de evocação de espíritos, né? Nós não precisamos estar fazendo o evangelho pensando naqueles espíritos que possam estar ali e tal, não é isso. Apenas isso aqui é uma ilustração para que a gente saiba o alcance, a importância do culto evangélico no lar. Nenhum culto dessa natureza fica sozinho, vazio, desértico. Sempre se aproximam de nós espíritos que estão muito interessados na nossa melhora, na nossa reforma íntima, na nossa segurança como seres humanos, espíritos que somos, né? Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só, ainda a palavra de Aniceto, não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância procurando outros rumos. Aí nós temos um trechinho da Espitirinhas,
que é um desenho, né? A gente vê, acho que no site da FEB, alguns sites também espíritas trazem esse conteúdo, né? É lúdico para crianças também, mas também nos traz a lição para nós adultos, né? No primeiro quadrinho, né? 2 espíritos estão ali, provavelmente espíritos inferiores, dizendo assim: cheguei para perturbar a casa do Zé. O outro fala: não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar, a casa lá, ó, irradiando energia, irradiando luz, né? Ficaram chateados ali. Muito bem. Prosseguindo sobre como nós fazemos o evangelho no lar, não te afaste, né, da linha direcional do evangelho entre os teus familiares, nos orienta Joana de Ângeles, né? Continua orando fiel e estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. E examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Porque essas lições do perdão, por exemplo, da resignação, da humildade, tudo isso nós temos lá no Evangelho. E quando nós lemos esses trechos e conversamos com a família, a gente pode encontrar em nós aquilo que nós estamos fazendo de equivocado. E podemos refletir sobre isso e melhorarmos no transcurso do tempo, né? Então, o evangelho no lar não é mesmo uma coisa milagrosa, mas ele é um ensinamento que vai, dia após dia, nos auxiliando, nos tornando cada vez melhores. É fato, isso acontece. Além de todos os outros benefícios que já citamos aqui, né? Não demores a rua nessa noite, senão para os inalienáveis, aliás, inevitáveis, deveres que não possa adiar. Então, uma recomendação, fique em casa. Por quê? Nós convidamos Jesus para casa. Quando a gente convida um amigo para vir jantar em nossa casa ou almoçar em nossa casa, a gente fica com ele ali, né? A gente fica fazendo companhia. Então, a ideia é essa, que a gente fique também fazendo companhia para Jesus em nossa casa. Demora-te no lar para que o hóspede divino aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Né? Que recomendação fantástica essa, né? Bom, para o nosso encerramento, nós trouxemos aqui uma tirinha de novo, né? Os quadrinhos que resumem o Evangelho no lar, né? Como fazer o Evangelho no lar? Escolha um dia e horas semanais bom para todos. Traga uma garrafa com água fresca. Comece com uma leitura de um livro, de um capítulo de um livro edificante da doutrina espírita, como, por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, né? Entre outros. Então, se começa, tá tudo preparado? Tá. Água, o Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas, e pega um livro também, um livro desse que tem essas mensagens, né? O Pão Nosso é um Fonte Viva também, é maravilhoso. Em seguida, faça uma oração de abertura sincera e edificante. Então, o que a gente faz? A gente lê um trecho desse livro, o Pão Nosso, por exemplo. Feita a leitura, nós realizamos uma prece. Nada muito extenso, uma prece simples, para que a gente possa abrir o Evangelho, né? Leia depois um trecho do Evangelho e converse sobre ele com os participantes de forma educativa. Ou, se você está sozinho, você lê e faz a tua meditação sobre ele. Faça uma oração de encerramento, agradeça aos espíritos e peça proteção e envie vibrações de amor e paz para os necessitados. Então, depois que a gente faz a leitura do Evangelho, medita, comenta, né, sobre aquilo. Os participantes todos podem participar também, conversar também sobre o que foi lido, né? A lição pode ser para um de um jeito, para o outro de uma forma totalmente diferente. Então, é saudável que a gente possa fazer as nossas reflexões. Poxa, ali fala de humildade. Eu acho que eu não fui humilde no dia que eu sentei à mesa e não tratei bem o garçom, por exemplo. Fui ao hospital e não tratei bem a pessoa que estava fazendo a limpeza, o pessoal da enfermaria.
enfermagem. Então, a gente pode refletir sobre as nossas atitudes, né? E tentar corrigir isso. E o Evangelho é, sem dúvida alguma, uma grande oportunidade. Depois de feita a leitura e feito esse comentário, coisa que vai demorar no máximo uns 10 minutos, o Evangelho todo, de 15 a 20 minutos, já está de bom tamanho, né? Então, aí a gente faz uma oração, uma prece de encerramento. No final, ainda nós, depois da prece, bebemos a água fluidificada. Se tem uma jarra de água, a gente bebe um pouquinho da água ali, um copo, alguma coisa assim, né? E guarda o restante para durante a semana. E aí nós vamos começar a sentir as vibrações positivas no culto durante não só a semana, mas nós vamos sentindo também a necessidade de realizar o evangelho nas outras semanas também. Começa bem discreto e tal, às vezes, né? A pessoa começa sozinha, ou o pai e a mãe, por exemplo, os filhos não querem, mas depois eles vão entendendo que pode, né, participar, pode gostar daquilo ali, né? E, assim, às vezes acontece também, pode, né, numa eventualidade, de um amigo, de um familiar, alguém, bater a tua porta no dia e hora do evangelho. Chegou em casa, avisa para eles, pessoal, sejam bem-vindos, tudo, nós vamos fazer hoje, nós estamos no horário do nosso evangelho no lar, e nós vamos realizar ele, porque nós temos o horário para realizar esse evangelho, e se vocês se sintam convidados, né, convida as pessoas. Se por acaso eles não entenderem que, ou de repente uma questão de religião, tudo, não quiserem, mas é sempre importante que a gente possa fazer o evangelho. Convida as pessoas para pelo menos ver, nós vamos realizar o evangelho no lar, e se você quiser participar, ou se você quiser assistir, se você quiser ficar aqui ao nosso próximo de nós, você pode ficar e faça o evangelho, né? É claro que a gente tem que respeitar também, às vezes, alguma circunstância, infelizmente, pode impedir-nos de fazer o evangelho. Mas, na outra semana, será uma nova semana, um outro dia, né, que a gente pode dar prosseguimento, né? Então, seriam essas as colocações de hoje para vocês, né? Nós agradecemos imensamente o convite do Centro Espírita Chico Xavier, e falamos aqui, né, trouxemos as nossas exposições sempre com um carinho muito grande, e a nossa eterna gratidão, estaremos sempre à disposição do Chico Xavier para novas oportunidades, né? E para encerrarmos, vamos então realizar uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos benevolentes que estiveram conosco, nos amparando e auxiliando, para que pudéssemos trazer aqui, em mais essa oportunidade, esses conhecimentos a respeito do Evangelho no lar, nesse momento tão sublime, tão gracioso, em que nós podemos aproveitar de várias formas, realizando a nossa reforma íntima através dos conhecimentos adquiridos, as nossas reflexões, iluminando, né, ao nosso redor as pessoas, as casas, os apartamentos que estejam próximos de nós. E de melhor sorte também nós aproveitamos para repor, recarregar as nossas energias, né, para que a gente possa prosseguir durante a semana, aquela semana em que nós fizemos o nosso evangelho, prosseguir com muita luz, muita força, muita paz, nosso Senhor Deus. Que o nosso Mestre nos proteja, nos guie e sempre coloque em nossos caminhos mensagens valorosas como essas que são sempre trazidas aqui pelo Centro Espírita Chico Xavier. Gratidão a Deus, gratidão a todos vocês. Que assim seja.